cirurgia cardíaca convencional versus minimamente invasiva, uma análise comparativa em hospitais terciários do Distrito Federal. Nosso trabalho foi realizado sob supervisão do Dr. Isaac Azevedo Silva e do Dr. Hamilton José Brito de Souza. Sabemos que a esternotomia mediana total é a principal forma de abordagem nas cirurgias cardiovasculares e tem como características trauma grande, dor pós-operatória, tempo prolongado de recuperação e possibilidade de infecção cirúrgica. A partir da década de 90, as técnicas minimamente invasivas ganharam grande espaço no mundo das cirurgias e prometeram melhores resultados estéticos, redução da dor pós-operatória, menor índice de infecções, menor tempo de internação hospitalar e maior tempo de pinçamento aórtico. O objetivo do nosso estudo foi comparar os desfechos de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca minimamente invasiva com aqueles submetidos à cirurgia convencional em hospitais terciários do Distrito Federal. Nossa metodologia foi um estudo prospectivo longitudinal observacional realizado entre janeiro de 2009 a dezembro de 2020 e nossos pacientes que foram inclusos na amostra foram aqueles submetidos tanto à cirurgia cardíaca minimamente invasiva quanto à convencional que aceitaram participar do estudo. Realizamos em hospitais terciários privados do Distrito Federal. A análise foi conduzida de acordo com as diretrizes e regulamentos de ética em pesquisa e submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa. A análise estatística foi realizada a partir do teste quadrado, Fisher, T-Student, valor de P menor que 0,05 e os dados numéricos foram expressos em média, desvio padrão, valor mínimo máximo e porcentagem. Foram incluídos em nosso estudo 75 pacientes, alocados em 2 grupos de acordo com o procedimento adotado. O grupo A, aqueles cujo procedimento foi uma técnica minimamente invasiva, e o grupo B, cujo procedimento foi a técnica convencional. Os resultados foram expressos em tabelas. Nessa tabela podemos ver as características clínicas dos grupos A e B, quanto ao sexo, idade, tempo de isquemia, tempo de SEC e óbitos. Nessa tabela podemos ver os diagnósticos apresentados: insuficiência coronariana, aneurisma de aorta, insuficiência mitral, estenose aórtica, insuficiência tricúspide, insuficiência aórtica e estenose mitral. Quanto à epidemiologia, podemos perceber que não houve diferença entre o sexo, e a média de idade corrobora com o que já existe na literatura. Pacientes operados pela técnica minimamente invasiva tendem a ser mais jovens em relação aos operados pela técnica convencional. Quanto à insuficiência mitral, 12 casos foram constatados em nosso estudo, sendo que 7 foram operados pela técnica minimamente invasiva. Essa informação é compatível com o que diz a literatura. Em relação ao pinçamento aórtico e o tempo de SEC, podemos perceber que o pinçamento aórtico teve um tempo menor que no procedimento convencional, o que não é visto na literatura. Em relação à SEC, podemos perceber um tempo ligeiramente maior, confirmando a literatura existente. É interessante porque das análises realizadas nessa pesquisa, acabamos verificando que o tempo de pinçamento aórtico não corrobora com a literatura vigente, tendo em vista que os procedimentos minimamente invasivos mostraram um tempo médio menor que o procedimento convencional, de 88,96 para 83,60 no convencional. Como considerações, podemos perceber que as técnicas minimamente invasivas têm ganhado notoriedade e ocupam um espaço importante, mas não é possível estimar uma superioridade absoluta, pois quando bem indicados, ambos procedimentos são eficazes e têm resultados excelentes. É necessário ampliar essa casuística para avaliar a ação estatística com maiores comparações de desfecho entre os 2 métodos. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.